What's up, my people? JG na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal JG Lifestyle. Eu sou o JG, sou brasileiro e moro aqui na Inglaterra já há 7 anos e já moro na Europa há 12 anos no total. Antes de morar na Inglaterra, eu morava em Portugal. E aqui no canal eu mostro pra vocês o meu lifestyle, as minhas experiências, o meu estilo de vida, sendo um brasileiro morando no exterior. Beleza, pessoal? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu consegui um trabalho remoto e como hoje eu trabalho de casa direto da Inglaterra, beleza? Eu falei sobre isso no meu último vídeo, que foi o vídeo que eu voltei a gravar, né? Que eu voltei a postar conteúdo aqui no YouTube. E algumas pessoas me perguntaram: como é que você conseguiu esse trabalho remoto, sendo brasileiro, morando na Inglaterra, ganhando em Libra, trabalhando de casa? Como que você conseguiu isso? Como como, mano? Tu é brasileiro, tu não pode conseguir esse tipo de trabalho. Você tem que trabalhar no delivery. Você tem que trabalhar na obra. Você não pode arrumar um trabalho bom, não. Você não pode. Mas sim, eu posso. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês como que eu consegui isso. E aí, se você tem esse sonho, que é um sonho, né? De trabalhar de casa, de trabalhar remotamente, talvez essas dicas que eu vou te passar aqui te ajudem, tá? Porque eu consegui, se eu conseguir, você pode conseguir também, dependendo das suas experiências, tá? Então eu separei aqui 5 coisas pra gente falar, 5 coisas importantes que eu acabei percebendo que são necessárias para você conseguir esse trabalho remoto, tá bom? A primeira coisa é a área, tá? A área de trabalho, a área de serviço que você vai escolher para você tentar ter esse trabalho remoto. No meu caso, eu olhei para minha vida e eu percebi, ou tentei perceber, se eu tinha alguma experiência de vida que pudesse ter alguma demanda de alguma empresa que precisasse esse tipo de experiência que eu tinha. E no meu caso, foi apoio ao cliente, suporte ao cliente. Eu já tinha trabalhado anteriormente numa empresa de call center fazendo apoio ao cliente para Netflix. Eu trabalhei nesse emprego em Portugal. Então, a área é muito importante. No meu caso, foi apoio ao cliente. E aí, eu comecei a mandar currículo nessa área de apoio ao cliente, suporte ao cliente, e acabei sendo chamado para algumas entrevistas. Porém, não existe só essa área de apoio ao cliente. E no banco que eu trabalho num banco hoje. No banco que eu trabalho, eu vejo várias áreas que estão lá e tem emprego disponível no banco, nessas áreas todas. Inclusive, se você mora na Inglaterra e você tem experiência em alguma dessas áreas, você pode aplicar para esse banco, tá? E aí você pode até me mandar uma mensagem que eu te ajudo. Manda uma mensagem no Instagram. Vou deixar na descrição. Se você tem experiência em alguma dessas áreas que eu vou falar aqui agora, que tem muito trabalho nessas áreas, que é, primeiro, o apoio ao cliente, que foi a área que eu entrei. Depois, analista de dados. Analista de dados tem trabalho, tem oferta de trabalho, analista de dados, cientista de dados. Depois, analista financeiro. Analista financeiro tem muito, que é Financial Analyst. Analista de dados é Data Analyst. Depois, marketing. A área de marketing também tem, se você tem experiência nessa área. Depois, design de produtos, tá? Design de produtos para a empresa, no meu caso, o banco. Eles têm, toda hora tem anúncio de emprego nessa área. Depois, engenharia de software, seja de Android ou seja de iOS. E também, no meu caso, como meu banco é um banco digital, é mais engenharia de software, Android e iOS. Mas eu acredito que também tem empresas que precisam de softwares normal para computador e Windows, essas coisas todas. Então, engenharia de software. Se bem que, tipo, a inteligência artificial tá meio que acabando com muitos desses trabalhos, mas se você já tem experiência, você pode migrar ou você pode fazer um curso já pensando na IA para você pegar a experiência. Outra área, compliance e leis. Como eu trabalho num banco, tem muita oferta de emprego e todos eles são remotos. Em compliance, sobre as leis aqui da Inglaterra. E aí você pode aplicar ao país que você for trabalhar, o que você quiser trabalhar. Então, compliance e leis, leis sobre finanças, leis
No meu caso, são sempre leis relacionadas a finanças, porque é um banco. Mas se você conseguir e tiver experiência em compliance e leis, você pode procurar um emprego remoto nessa área. E uma outra área que aqui é mais criação de conteúdo e social media, que aí seria editor de vídeo, pessoa que cria conteúdo, pessoa que gere ali a criação de conteúdo e as redes sociais da empresa. Isso também tem muito trabalho remoto nessas áreas. Beleza? Então, a primeira coisa é isso, é a área. E é uma das coisas mais importantes se você quiser ter um trabalho remoto. No meu caso, eu comecei com um apoio ao cliente, que foi o que eu tinha experiência, e agora eu já estou procurando em fazer um curso de uma outra área para eu poder evoluir na empresa. Porque apoio ao cliente eu vejo que é uma das áreas que vão ser mais afetadas pela inteligência artificial e é uma área que está muito em risco de não ter mais emprego, porque a IA pode chegar e tomar o emprego todo, todos os empregos dessa área. Então eu já estou pensando na frente, procurando um curso para evoluir. A segunda coisa é o idioma, tá? E aí, se você quer ter um trabalho remoto, você tem que ficar ligado no idioma que você vai procurar esse emprego. E aí, eu coloquei 3 idiomas que são os principais, que é o inglês, português e o espanhol. No meu caso, eu trabalho numa empresa inglesa, então eu faço tudo em inglês. Eu tenho que conversar com os supervisores em inglês, conversar com os managers em inglês, conversar com os clientes em inglês, tudo em inglês. Então, o inglês tem que estar muito afiado no meu caso. E aí, pra você, se você não tem inglês, você vai ter que procurar uma empresa que seja em português ou em espanhol, se você tem o espanhol, ou eu te aconselho muito a aprender o inglês. No meu caso, eu aprendi inglês sozinho, eu comecei lá em Portugal, sozinho, fazendo várias coisas, aprendendo os verbos, aprendendo as expressões, aprendendo como conjugar os verbos, aprendendo como conjugar os verbos no presente, no passado, no futuro, aprendendo os tipos de expressões, aprendendo o sotaque que você tem que falar, o tipo de som que você tem que fazer. E tudo isso eu aprendi na marra, sozinho, no meu dia a dia, beleza? Inclusive, eu tenho aqui um plano de ação. Se você quiser ficar fluente em inglês, totalmente gratuito, eu vou deixar aqui na descrição. É, eu separei tudo o que eu fiz para aprender inglês, eu coloquei num passo a passo de 3 aulas, totalmente gratuitas. Que aí você pode entrar lá, assistir essas aulas e ter uma base já para você ficar fluente em inglês, beleza? É totalmente de graça, eu não vou te vender nada depois, galera. É só mesmo um presente aqui que eu criei para você, se você quer aprender a falar inglês, tá bom? Vou deixar aqui na descrição. Então o idioma é muito importante. O inglês, português e espanhol, no meu caso, é tudo em inglês. Depois, o local da empresa que vai estar te contratando, que você está procurando um emprego. E aí, no meu caso, é uma empresa inglesa e ela tem um requerimento. Ela me obriga a ser um residente inglês. Eu não posso trabalhar fora da Inglaterra, tá? Então, quando você estiver procurando, você tem que ver se é uma empresa que é worldwide, que é uma empresa que aceita trabalhadores de qualquer lugar do mundo. E aí você pode trabalhar nessa empresa do Brasil e ela te contrata mesmo você morando no Brasil, ou mesmo você morando em qualquer lugar do mundo, ou na Inglaterra, ou em Portugal, seja onde você morar. Ou se é uma empresa de base fixa e você tem que estar num país fixo para você trabalhar para essa empresa, que é o meu caso, tá? Uma outra coisa que acontece muito, inclusive o meu banco, ele contrata pessoas de outros países e eles te dão o patrocínio e eles te fornecem o visto para você se mudar para a Inglaterra se você tiver o skill, a habilidade que eles precisam. Então isso acontece muito, uma empresa que você aplica, você tem a experiência, você passa na entrevista e eles te dão o patrocínio do visto, do visa. Eles vão te dar o visa para você trabalhar e se mudar para aquele país. Então, isso acontece, e eu sei que acontece porque no meu banco, na minha empresa, isso tem. Eu vejo lá, tem ofertas de emprego que eles oferecem patrocínio para você morar no país. Então, o local é importante também. Você vê, no meu caso, é uma base fixa no UK, então eu tenho que estar aqui, não posso morar no outro país, eu tenho que morar aqui. Eles permitem eu viajar para um outro país, para Portugal ou para Brasil, mas eles não permitem que eu more em outro país. Eu posso viajar por um tempo limitado, no máximo de 1 ou 2 semanas.
trabalhando se eu quiser. Aí se eu colocar umas férias incluídas, eu consigo ficar um mês fora trabalhando remotamente. O que pra mim é ótimo. Eu já posso ir pra Portugal, eu já posso ir pro Brasil. E esse era um sonho meu. Pra quem me acompanha aqui já há muito tempo atrás, sabe que eu tô nessa luta há muito tempo. E finalmente eu consegui esse trabalho remoto pra eu poder estar viajando pros outros países. Beleza. Uma outra coisa que é importante, que eu separei aqui, é o tipo de contrato. Quando você procura um trabalho remoto, muita gente tem contrato remoto, trabalha remotamente fazendo freelance. Então, a pessoa tem alguma habilidade, sabe editar vídeo, ou ela sabe criar conteúdo para rede social, ou ela sabe fazer alguma coisa ali de valor e ela tem um perfil de freelance em plataformas como Upwork, como tem aquele do Brasil, como é que é? Workana, Upwork, Fiverr, ou outras empresas que precisam de algum serviço, e aí você presta esse serviço como freelance e ganha e recebe por aquilo. Então, essa é uma forma. Ou a outra forma, que é a minha, é você ter um contrato fixo, é um contrato fixo de trabalho, como se fosse um contrato de trabalho normal, normal como qualquer empresa, mas ao invés de você ir trabalhar lá num lugar fixo, você trabalha de casa com um contrato normalmente, com todos os seus direitos, tudo normalzinho, a única diferença é que você trabalha de casa remotamente. Então, tem esses dois tipos de trabalho remoto, freelance e fixo. E depois também tem outros tipos de trabalho remoto que é. Mas aí é mais empreendedorismo, que aí é mais você ter, tipo assim, um canal no YouTube, por exemplo, esse aqui que eu tô. Se esse canal bombasse muito e me desse dinheiro pra me manter, eu ia estar remoto. Ou se eu tivesse um curso, ou vendesse um curso, ou se eu fosse um profissional, sei lá, um nutricionista, um personal trainer, ou algum profissional que consiga prestar algum tipo de serviço online, também dá para ser, também dá para trabalhar remotamente. Aí seria mais autônomo, né? Mais autônomo, não seria freelance nem contrato fixo, seria um autônomo que conseguiu mudar para o virtual, mas também dá para fazer isso. Beleza? Então esse foi o quarto ponto e o último ponto que é importante, que é o currículo e a qualificação. Quando eu estava aplicando para esse trabalho remoto, o que eu fiz foi criar um currículo novo do zero, especificando no meu currículo todas as coisas que eu tinha já feito antes na área de apoio ao cliente. Então, eu fiz um currículo novo e eu coloquei nesse currículo somente a minha experiência de apoio ao cliente. E aí, coloquei tudo lá, tudo que eu já tinha feito em relacionado ao apoio ao cliente. Eu já tinha feito algumas coisas, como o trabalho na Netflix, o trabalho que eu tive de entregador para um supermercado aqui, que é o Ocado. Inclusive tem um vídeo que eu fiz antigamente falando sobre esse trabalho Ocado, que era muito, eu tinha muito contato com os clientes, então era apoio ao cliente. Também os trabalhos que eu tive em Portugal, trabalhando em supermercado no caixa, que também era apoio ao cliente. E aí eu coloquei tudo isso junto, fiz o currículo usando inteligência artificial, a inteligência artificial construiu o currículo para mim, e com isso eu mandei esse currículo e fui chamado. Então, se você pensa em fazer isso, você precisa fazer um currículo específico para aquilo que a empresa quer. Você pode usar a inteligência artificial para fazer um currículo bem bolado, bem maneiro, e aí você manda. Caso você não tenha nenhuma qualificação, você não tenha nenhuma experiência em nenhuma coisa que possa ser remota, aí o que eu aconselho é você fazer uma qualificação, você comprar um curso, você comprar alguma coisa que vai te dar um certificado, vai te dar um diploma, para aí você começar a aplicar. Aí você cria o seu currículo com a inteligência artificial e começa a aplicar. E é basicamente isso, pessoal. Então foram cinco coisas que eu fiz que foram importantes para eu conseguir esse trabalho remoto ganhando em Libra. Primeiro, a área. Segundo, o idioma. Terceiro, o local. O quarto, o tipo de contrato. E o quinto, o currículo e a qualificação. Então, essas são as 5 coisas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se inscreve no canal aí e deixa o like se você quer acompanhar mais vídeos sobre aqui a Inglaterra. Vai ser muito importante para mim. Agora que estou voltando a gravar vídeo, então eu tenho 8.044 inscritos agora. Então vamos tentar bater 8.100
pra gente continuar subindo aí e eu poder reativar a monetização, porque a monetização tá desativada e é muito importante isso, que a gente consiga reativar a monetização aqui no canal. Beijo, um abraço, tamo junto, te vejo no próximo vídeo, é nóis!